Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai conversar com o Rafael Paterlini. Rafael Paterlini, ele é uma das sumidades em seguro de vida offshore que existe no Brasil, com reconhecimentos internacionais. Acabei de mandar o convite para ele, acredito que já já ele está entrando, mas eu queria dar uma adiantada para vocês sobre o tema que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre formas de planejamento sucessório e patrimonial no exterior. Como vocês já bem sabem, ó, acho que o Rafael entrou. Deixa eu ver, deixa eu chamar ele um pouquinho e já já eu continuo com vocês, tá? Só um minuto. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Alguma coisa aconteceu no Instagram que o Rafa não estava conseguindo entrar. Deixa eu mandar um WhatsApp para ele. Deixa eu ver. Oi, Paterline! Cadê você, meu amigo? Tchan, 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 tchan. Tudo bom? Ô, Paterline! Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Paterline, deixa eu só terminar de falar para o pessoal que já está aqui assistindo a gente, que você, estava falando, é uma das sumidades em seguro de vida e offshore no mundo. E para Sim. quem está achando que é balela, sim, no mundo. Rafael Paterline, ele ganhou premiações pelas companhias que passou. E a última vez que ele ganhou uma premiação foi num cruzeiro na Escócia, né? Com alto gabarito, gente do mundo inteiro, para falar sobre exatamente essa modalidade tão específica que ele é master em falar, que é o seguro de vida offshore, ou seja, É verdade. uma das ferramentas que a gente tem para planejamento sucessório e patrimonial fora do Brasil. Paterlinha, eu estou dando só um direcionamento no pessoal, porque assim, a gente sabe que a reforma tributária está vindo, a gente sabe que vai ficar caro morrer, vai ficar caro ter dinheiro, vai ter uma política de esmagamento da classe média, e é natural que, com todas essas normas novas, a gente busque outras ferramentas. Sim. Então, se a holding foi muito popularizada no planejamento sucessório patrimonial, hoje a gente vai precisar deixar, isso é o meu ponto de vista, deixar um pouquinho a holding de lado, porque a tributação vai ficar ferrenha e a gente vai precisar começar a olhar para outras ferramentas. Dentre essas outras ferramentas, eu destaco o Trust via seguro de vida, que é o que o Paterline é especializado. Então, se você é o que eu falo, né, Paterlina, aquela frase, olha, se você está assistindo essa live, já está pago, porque você vai receber uma consultoria de dos melhores do mundo sobre esse novo tempo que a gente está entrando, que é a reforma tributária. Então, Paterline, eu queria que você, por favor, desse. A live é sua, fica à vontade. Dá uma explanação do que você acha que é interessante sobre o tema, explica um pouco e vamos orientar essa galera que está sem saber o que fazer com o patrimônio. Muita gente, assim, literalmente desesperada, falando: Sheila, não terminei de pagar meu patrimônio, não dá para passar para holding ainda em 2025, o que, que eu faço? E aí eu falo: diversifica. Holding não é o único instrumento do planejamento sucessório patrimonial. Ele é só um dos. Então, sinta-se livre, Paterline, a casa é Obrigado. sua. Pode Obrigado. explicar, fica à vontade. Bom, obrigado. Boa noite para todo mundo que está assistindo. É um privilégio a gente poder compartilhar sobre um tema tão específico, né? E é sempre bom ouvir a Sheila me apresentando, que eu me sinto até maior. Eu tenho, na verdade, com muita humildade, estou aprendendo muito ainda nesse mercado, estou entendendo bastante sobre esse mercado, estou estudando muito sobre esse mercado para levar, né, a melhor consultoria para os meus clientes. Sheila, eu não sei se sou só eu, mas eu não estou te vendo, tá? Eu estou só me vendo, eu não estou vendo você, tá bom? Mas se Eu tô você está vendo você. tá Pode, tudo pode certo, tocar, depois a gente resolve. então tá bom. Bom, bom, quando a gente vai falar de planejamento patrimonial, a gente vem para uma dor muito grande, né, que é a dor do empresário no Brasil, né? Essa é
É uma coisa que a gente tem como certo já, né? O Brasil, ele ocupa hoje, salvo engano, entre 50 e os 60 piores países para se fazer negócio no mundo, né? Desculpa, Paterline. Desculpa, o pessoal pode ter entrado agora na live. Eu só Aham, queria que você respondesse, repetisse, por favor, repita. Eu vou ficar igual o cara de Brasília, que a gente é cringe, né? Entende a piada. aham. Repita. Sim. O Brasil ele hoje ocupa entre as 50 e as 60 posição, assim, as piores posições no ranking de fazer negócios, né? Isto é, Meu Jesus. isso é muito sério, porque a gente tem um contrassenso muito grande, porque a gente tem hoje o Brasil como o segundo maior país em relação ao empreendedorismo. Ou seja, o brasileiro acredita que empreender é um caminho, o brasileiro ele entende que é importante ele conquistar uma liberdade financeira, conquistar patrimônio, enfim, ele busca isso, né? Ele busca a segurança do patrimônio, enfim, mas a gente vive em um país que, além de estar entre as 50 piores, né, nas 50 piores posições de países para se fazer negócio, hoje também ocupa uma das piores posições quando a gente fala de regra tributária, de questão tributária. A gente tem, a América Latina, ela tem uma média de 21,5%, né, sobre o produto interno bruto em seus países, isso é média nos países da América Latina, né, em relação à tributação. O Brasil, ele tem mais de 10% disso, né? O Brasil hoje ele representa entre 32 a 33% do produto interno bruto na sua carga tributária. Quer dizer, a gente vive um país que sobrecarrega muito o empresário, sobrecarrega muito, né, o empreendedor, mas a gente, né, vive num país de pessoas que querem empreender, que querem, né, buscar liberdade financeira, que querem, né, construir um patrimônio. E aí vem a questão das pessoas começarem a se preocupar com a questão global, né, de se proteger de forma global, né, dos instrumentos que existem fora do Brasil para um planejamento patrimonial, para um planejamento sucessório, sobretudo, e são diversos, né, as soluções. Basta sentar com um consultor para você entender que tipo de solução se aplica à sua necessidade, ao seu objetivo, que você busca para o seu futuro. E hoje a gente vai tratar de um tema que é bastante eficaz, um tema que um pouco complexo, mas simples depois né, de entendido, né, que faz sentido para esse cliente dentro do seu planejamento, que é o trust, né, que é um instrumento que hoje a gente tem, né, uma luz sobre a nossa legislação em relação à, é, à estrutura do trust, e vamos falar sobre como estruturar, para quem que serve, de que maneira que ele pode ser feito, de como adquirir, quais os benefícios tributário, fiscal, e como ter acesso a esse mercado global, numa plataforma de arquitetura aberta. Acho que é um pouco do que a gente vai tratar hoje. Com certeza. Para quem está entrando agora, eu só vou fazer um resumo de forma coloquial sobre o que o Paterlini falou até agora. Então, o Paterlini falou assim, que empreender no Brasil é igual jogar bola no campo de lama, certo, Paterlini? Uma boa metáfora, essa é uma boa metáfora. Então, a gente ri, mas é verdade, né? Sim. Você sabia, Paterline, que existem os treinamentos para CEOs de multinacionais começam no Brasil por causa da alta complexidade da carga tributária, da legislação trabalhista, das burocracias. Então, as empresas entendem que se um CEO consegue fazer uma empresa crescer no Brasil, ele consegue fazer ela crescer em qualquer lugar. Você É. sabia disso? É Não, não interessante, sabia. né? Isso é Vai novo. muito, sim, e vai muito de acordo com o que você está falando. Então, realmente, o Brasil ele é um país empreendedor, o brasileiro ele é um marqueteiro nato, ele tem essa cultura, só que a gente é cada vez mais esmagado pelo sistema, né? Ah, E eu falo muito disso. Em 2026 a gente vai ter outro país. E a gente intensifica um processo de esmagamento da classe média no Brasil. O que isso significa?
É assim, se você tá na classe média, média alta, média baixa, se você tá lá naquele meio, ou você vai virar pobre ou você vai virar muito rico. Não vai ter mais o meio termo. É, Porque a legislação está acabando com isso. sim. Então, assim, nesse momento, trazer para as pessoas uma ferramenta como o Trust, uma ferramenta altamente eficaz, é como se você tirasse ela desse país. Tirasse ela, não, na verdade, está tirando o dinheiro dela de um país Uhum. altamente complexo, instável e com uma carga tributária insaciável, vamos dizer assim, né? Para colocar esse dinheiro em um local um pouco mais arejado, que ela consiga ter um pouco mais de tranquilidade para fazer esse dinheiro crescer. E Sim. aí, só para quem não sabe, o trust, ele é uma figura, assim, praticamente milenar, né? O Isso. trust, ele existe há muito tempo. Ele Sim. não é nada inseguro. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, Paterlindo, o que é um trust, como que ele evoluiu durante o tempo. Claro, né, de forma breve, porque é uma live, eu já participei de palestras suas riquíssimas, mas hoje a gente tem tempo escasso, infelizmente. Mas Uhum. que você falasse pra gente o que é um trust, como ele funciona. É qualquer um que pode fazer um trust? Quanto que eu preciso de mínimo de dinheiro para poder investir lá fora através disso? É seguro? Vou ser tributado? Não vou ser tributado? Despeja seu conhecimento, porque tem uma galera sedenta para saber o que faz com o dinheiro que juntou uma vida inteira e que o governo está querendo abocanhar. Certo, vamos lá. Vamos do começo, né? Foram diversos questionamentos. O trust, portanto, ele é um instrumento, né? Um contrato, né? Jurídico. Aqui no Brasil a gente tem muito pouco sobre esse tipo de instrumento, porque a gente tem um direito que ele é um direito romano-germânico, né? E o trust ele é um instrumento que vem, né, do direito anglo-saxão, isto é, de países, né, de língua inglesa, sobretudo países britânicos. Mas o trust é muito antigo, como você mencionou, né? Isso é uma coisa milenar, realmente. Lá no século XI, quando, né, os soldados iam para a guerra, a gente está falando da época das cruzadas, ele precisava deixar o patrimônio dele em cuidado de alguém, né? Então, na incerteza de retornar da guerra, ele determinava, elegia, né, ou escolhia ali alguém para cuidar do seu patrimônio, né, caso ele não retornasse, né, dessa da batalha. Então ele determinava ali alguém para cuidar. E aí já nascia aí por si um instrumento de segurança, né? Nascia aí, portanto, um instrumento de confiança, onde ele deixava em confiança de alguém o patrimônio que ele tinha, para que fosse entregue para os seus herdeiros, seus beneficiários, a pessoa que ele determinava ali que ia receber esse recurso no É futuro, isso que eu ia receber. falar. Trust, a tradução de trust é confiança, né? Então você Exato. deixava seu patrimônio com alguém de confiança para que se Alguém que acontecesse fosse. alguma coisa com você, essa pessoa ia dar a destinação que você tinha falado para ela. Exatamente. Então, basicamente, era um contrato que eles chamam de DOT, Declaration of Trust, né, que é um contrato que você declara ali quem são, né, os beneficiários, quem são os herdeiros, a quem vai ser entregue isso, né. E, no caso dessa pessoa retornando, né, dessa batalha, ele ia lá e retirava ali aquele, né, o que era dele de direito e provavelmente pagava ali uma taxa ali para aquele fiel, né, depositário, aquela pessoa que ele cuidou, né, deixou para cuidar do seu patrimônio em benefício de alguém. E aí nascia, portanto, um arranjo jurídico já, né, né, do direito anglo-saxão, um arranjo jurídico, né, como eles chamam de common law, né, que era o arranjo do trust dentro das estruturas fiduciárias, das estruturas financeiras, para cuidar de planejamento financeiro e patrimonial, ou seja, um instrumento que deixava um patrimônio em benefício de um terceiro. E aí isso foi tomando corpo dentro do direito anglo-saxão e se tornou, portanto, uma das maiores ferramentas de planejamento patrimonial, né, como é hoje, como você mencionou, a holding no Brasil, né, claro, com as suas devidas proporções, as suas devidas distinções em relação às características, mas como é em relação aqui no Brasil. Então, o trust ele se tornou aí, portanto, um contrato,
um instrumento jurídico de planejamento patrimonial. Como adquiri-lo, né? Assim como a sua pergunta. Eu posso fazer de algumas maneiras, né? Eu posso, por exemplo, procurar um advogado que tem conhecimento em direito internacional, que conhece tratados de diversos países, para estruturar essa ferramenta, estruturar, né, portanto, ali esse contrato de fideicommício, né, esse contrato de trust, né, numa jurisdição da minha escolha, ou eu posso também escolher companhias, né, que nós chamamos de trust companies, né, como o Private Bank, por exemplo, alguns grandes bancos na Suíça, alguns grandes bancos nas Ilhas Caimã, né, ou Cayman, né, como muitos dizem. Em algumas múltiplas jurisdições, existem alguns bancos e também algumas companhias, né, seguradoras que estruturam, né, a figura do trust, né, para o planejamento patrimonial. Então, eu tenho ali duas maneiras óbvias, né? Ou procurar um advogado, né, que conhece do direito internacional para escolher uma jurisdição, né, e estruturar essa ferramenta para uma família, ou eu posso também recorrer a um trustee, nesse caso, né, uma estrutura pronta, né, um private bank, por exemplo, uma companhia de seguros e de múltiplas jurisdições, por exemplo. Então, essa é uma estrutura que pode ser utilizada por grandes famílias e por grandes empresários em países de fronteira como o nosso, por exemplo, né, em países emergentes como o nosso, né, para que esses empresários tenham acesso a essa estrutura. Legal. Então, desculpa interromper, só para entender. Olha, Se eu quiser investir num trust aqui do Brasil, ou eu contrato o advogado superdotado, né, que sabe todos os tratados de todas as leis, o que na verdade nunca vai acontecer porque uma pessoa só não consegue saber de tudo, então provavelmente eu vou ter que contratar alguém aqui, vou ter que contratar outro advogado no país que eu quero instituir o meu trust, que os dois se conversem, que a gente analise, pega mais uma segunda, terceira opinião, porque afinal de contas quem precisa construir com segurança. Então, estou colocando aí por baixo 4 escritórios que você tem que contratar para fazer um trust e aí estabelecer as regras que você quiser. Ou eu posso aderir a um trust que já existe, tá certo? sim, Legal, algumas, legal. algumas companhias, como eu mencionei, alguns private bank, algumas companhias seguradoras, utilizam, né, já tem uma estrutura pronta e, portanto, elas fazem questão aí de ter novos clientes dentro dessa estrutura e esse cliente ele vai gozar do direito de utilizar uma estrutura já pronta, com um corpo pronto, né, com um contrato já estabelecido, com regras claras, e, portanto, ele pode ter acesso a essa estrutura. A gente está falando basicamente de recursos líquidos, a gente está falando basicamente de investimentos financeiros, a gente está falando basicamente de patrimônio líquido. Então, um cliente hoje que procura, né, segurança jurídica, procura sair do risco Brasil, diversificar o risco, um cliente que procura hoje, uma família que procura hoje investir de forma global, né, ter acesso ao maior mercado do mundo, né, que é, por consequência, o mercado americano. Hoje, a Bolsa Americana, né, o S&P 500, ou o Standard Poor's 500, que reúne as 500 maiores empresas americanas, ela representa hoje 57 trilhões de dólares. A nossa bolsa, o Ibovespa no Brasil, representa apenas 705 bilhões de dólares. A gente está falando de um mercado que é 57 vezes superior ao mercado brasileiro. Então, um Então, empresário... repete para gente, por favor. Sim, Quanto que a bolsa nos Estados Unidos gira e quanto que a bolsa no Brasil gira? exato. O Standard Poor's 500, ou S&P 500, que é a maior bolsa hoje nos Estados Unidos, dentre outras bolsas que tem nos Estados Unidos, mas o S&P 500 é a maior bolsa hoje americana, ela tem aproximadamente 57 trilhões de dólares, que é o que gira hoje em todas as empresas, entre as 500 maiores empresas de oferta pública nos Estados Unidos. 57 trilhões. Trilhões, O isso. Elon Musk está lá, né?
Sim, a Tesla, exato. A Tesla está entre as 10 maiores empresas americanas. Se a gente for fazer um ranking das 10 maiores empresas, a gente colocaria ali, por exemplo, Apple, Nvidia. Nvidia, inclusive, que foi considerada a primeira empresa a ultrapassar o valor de mercado de 5 trilhões de dólares, isso agora no final de outubro. Então, a Nvidia, a maior empresa do mundo, a Apple, a Microsoft, a Tesla, a Alphabet, que é o Google, né, a Meta, a Berkshire Hathaway, uma das empresas do Warren Buffett, o maior investidor do mundo, entre outras empresas. Mas dessas, só para você ter uma ideia, Sheila, a Nvidia, que foi considerada a maior empresa do mundo, né, que ultrapassou a barreira dos 5 trilhões, e, portanto, ela vale hoje 5 trilhões de dólares, só a Nvidia, só uma empresa da Bolsa Americana, do S&P 500, é 5 vezes o nosso mercado inteiro, é 5 vezes Meu a nossa Bolsa Deus! inteira, que Então, é representa verdade hoje. aquilo que o pessoal fala, né? Que nos Estados Unidos é mais fácil fazer girar dinheiro, que a gente não sofre tanto. Gente, imagina, né? Empresários, assim, falam que lá o dinheiro é mais fácil, que as pessoas gastam mais, que tudo é mais fluido. E aí a gente Sim, começa a entender por que a gente está trabalhando com pouco recurso, né? Então, só ver se eu entendi certinho, tá, Paterline? É assim. Hoje eu estou num mercado que é 65 vezes menor do que o mercado norte-americano. é, Esse mercado 65 vezes maior está disponível para mim caso eu queira confiar o meu dinheiro para um trust uhum, administrar para mim. Quando eu exato. confio esse dinheiro, esse trust vai pegar o meu dinheiro, né? Vai colocar nessas empresas que são hiper confiáveis e pode sim e tem suas oscilações, mas nada comparado com as empresas que a gente tem no Brasil. Eu posso Sim, pegar o meu dinheiro, colocar num trust fund, ele vai administrar para mim os meus investimentos, vai colocar numa bolsa que é 65 vezes maior do que a bolsa que a gente tem aqui e uhum. garantir um pouquinho mais de segurança e tranquilidade com aquele dinheiro que eu demorei às vezes uma vida para ter. É isso? É exatamente isso. Não é preciso ser rica? E, Quanto, e não, quanto, e não a precisa. partir de quanto? Essa é a pergunta que todo mundo está assistindo aqui, fala assim, ai meu Deus, quem dera, né? Quem dera. Mas revela para a galera. Quanto que eu preciso ter de dinheiro para mandar para um trust? Não, não precisa ser rico. Na verdade, isso é muito acessível, democrático, depende muito dos objetivos que essa pessoa tem, né, de que forma que ela considera, se ela vai fazer isso da pessoa física ou da pessoa jurídica, né, o que muda bastante é a sua capacidade de envio e se tratando de empresa, né, mas quando a gente fala de uma pessoa física, hoje, a partir de US$ 10.000, ele já consegue fazer aportes para o exterior. Tá? Legal. Então, R$ 55.000 eu já consigo começar a lançar semente, né? Para diversificar e ter esse dinheiro aí crescendo lá fora para mim, certo? Sim, sim, é possível já. E quando a gente fala de pessoa jurídica, para empresários, sobretudo, ele tem o direito de fazer o envio via a sua empresa, né? Uma vez que tem uma relação ali comercial. Então, a sua capacidade ela muda muito, né? Porque ele pode fazer o envio da própria empresa. Agora, um ponto muito interessante é que a gente falou da Bolsa Americana, mas é importante considerar que, assim, muitos clientes, muitos investidores são muito mais conservadores, né? E, claro, ninguém vai colocar 100% do seu recurso em bolsa, mas quando esse recurso ele chega num trust, né? Quando esse recurso chega para o trustee fazer a administração, né? Quem tem o compromisso fiduciário, né, desse recurso, esse cliente ele pode optar por uma carteira bem conservadora. Esse cliente ele pode, por exemplo, estruturar esse recurso em fundos, em fundos bastante conservadores, em bonds do título do Tesouro Americano. Ele pode, por exemplo, que são o título soberano nos Estados Unidos e os mais conservadores e seguros do mundo. Ele pode, por exemplo, também ter esse recurso alocado em fundos, né, que são os maiores fundos do mundo, como, por exemplo, fundos do banco JP Morgan, que é o maior banco do mundo, né, fundos da Morgan Stanley, fundos da PIMCO, que é uma das maiores gestoras, né, do mundo, né, fundo
enfim, da Morgan Stanley, fundos, são diversos tipos, né, de fundos que esse cliente consegue estruturar ali uma carteira de renda fixa, ou até mesmo uma carteira até um pouco mais balanceada, e esse recurso ele vai estar, como você mencionou, em boas mãos, num dos maiores mercados do mundo, e com acesso, né, à arquitetura aberta mesmo, né, com acesso ao mercado global. Tá? Legal. E assim, uma pergunta que eu quero fazer agora, tá? A gente já viu que é uma ótima possibilidade, etc, etc, e o pessoal deve estar se perguntando, né? Por que eles estão falando de investimento num canal jurídico? Sim. E aí eu começo a trazer para cá um pouco da riqueza que a gente precisa acrescentar para os nossos clientes, para Tá. que eles sintam que está pago, ficar 1 hora escutando a gente. Na verdade, parabéns para você que está escutando a gente, porque não são não são quaisquer profissionais que estão aqui, né? Então, assim, já fazem 15 anos que eu trabalho com planejamento e a gente tem um dos profissionais mais premiados na área de seguro offshore. Tudo isso para falar para você que, diante do cenário que a gente está prestes a enfrentar, onde morrer vai ficar muito caro, onde ter dinheiro vai ficar muito caro, porque a renda vai ser muito mais tributada. Gente, não se enganem, vai ter menos tributo, vai ser mais fácil e vai ser mais caro. A gente não vai pagar menos ano que vem, a gente vai pagar mais. E principalmente a gente vai pagar mais para morrer. Ai, como assim? A gente está caminhando para a impossibilidade de se ter patrimônio na pessoa física, porque o tributo que se paga quando se morre, né? O que hoje a gente chama de TCMD, ele vai começar 2026 já dobrando, mas ele tende a aumentar até o fim da transição. Sim. Então, considerando que eu posso perder até 30% do meu patrimônio pelo simples fato de eu morrer, então você imagina, a pessoa já está triste porque alguém que ela ama morreu. Aí fica triste outra vez porque ela tem uma burocracia gigante para enfrentar no inventário. E quando ela entra nessa burocracia do inventário, ela descobre que é caro pra caramba e que ela vai perder pelo menos 30% do patrimônio que ela tinha direito a receber. Sim. Diante desse cenário altamente desafiador, eu pergunto a você, Paterline, o trust, ele entra para inventário, não entra e ele vai ser tributado? Porque todo mundo deve estar na cabeça assim, a Sheila não falou que o trust vai ser tributado. A Sheila não falou, a Sheila não falou. Será que ela vai falar? Eu estou falando. A gente sabe que o projeto da reforma tributária está prevendo tributação de rendimentos no exterior, o que eu acho um absurdo, porque é o que eu sempre falo, né, Paterlinha? Se eu for na minha casa, ninguém tira sapato para entrar, não precisa. Mas se eu chegar na sua casa e você falar, Sheila, tira o sapato para entrar, eu tiro, porque a casa é sua. Então, Perfeito. por esse princípio de que cada um cuida da sua casa, como que eu, Brasil, tô tentando tributar rendimento no exterior, tributar ele aqui na. Para mim, assim, é tudo um pouco bem estranho, né? E eu queria saber se, independente, se você não quer entrar nessas discussões, né? Falar legal, né? Só que eu não sou advogada, eu não quero ficar discutindo tese, eu só quero proteger meu patrimônio. O Uhum. trust pode ajudar essas pessoas? Excelente colocação. Sim, pode ajudar. Mas vamos do começo. Essa lei ela já existe, né? Independente da reforma tributária que vai começar agora em 2026 e ela vai até 2032, salvo engano, acho que vai ser um período de transição muito longa. Essa lei já existe sobre tributação de investimentos internacionais, tá? Infelizmente, até 2023 a gente tinha uma regra sobre os investimentos internacionais. A regra é a seguinte: o investidor ele enviava recursos para fora e ele pagava imposto quando ele repatriava esse recurso de volta para o Brasil, né? E aí ele pagava ali a quantia de 15% sobre o ganho de capital, ou seja, sobre o que ele teve ali de ganho sobre esse patrimônio. Só que a maior parte dos brasileiros, quando decidia enviar recurso para fora, ele enviava para não trazer, ou seja, ele enviava, por exemplo, para um filho fazer uma faculdade lá fora, ou ele enviava, por exemplo, para comprar uma propriedade, ou ele enviava simplesmente para ir para a Disney em algum momento. Então ele decidia não trazer esse recurso. O nosso governo atual, que é um governo bastante focado em taxação, ele viu esse cenário e observou que
tinha uma fatia aí que ele não estava tributando, né? E ele pensou e falou, vamos criar uma regra, uma nova regra, para que a gente possa tributar esse recurso, esse dinheiro. E aí veio em 2023 a Lei 14.754, que estabeleceu uma regra sobre as offshores e os fundos exclusivos, né? Então conhecida como Lei das Offshores. Essa lei ela trouxe ali uma nova regra, a regra de que no final de todo ano o investidor ele precisa declarar na sua DDA lá o quanto ele tem de patrimônio fora, o quanto ele tem de recurso investido fora do país. Isso independente se ele realizar ou se ele trouxer esse patrimônio para o Brasil. Isso independente se ele fizer qualquer tipo de resgate, né, de investimento. Ele precisa declarar o quanto ele tem. Ou seja, se em dezembro de 2023 ele declarou que ele tem 100 mil dólares, e em dezembro de 24 ele declarar que ele tem 142 mil dólares, portanto, ficou claro para a nossa Receita que ele teve um ganho de capital de 42 mil dólares e agora ele paga um imposto, um come-cotas aqui no Brasil. Então, ele paga já os 15% sobre ganho de capital, independente se ele trouxe ou não. Isso é como funciona, né, hoje o investimento internacional. Um outro ponto importante, você falou, poxa, porque a gente está falando de dinheiro, de investimento internacional numa live que a gente está falando de uma questão jurídica. Bom, vamos lá. Quando a gente faz envio internacional, é muito importante a gente observar as regras de tributação, né, e como se dará, né, essa tributação no futuro. Existe uma moda hoje no Brasil de dolarização, né? A Faria Lima, né, fala aos alto-falantes para os clientes, né? Dolariza teu patrimônio, dolariza, mas muitas vezes sem dar a orientação correta, né? Algumas maneiras desse cliente dolarizar o patrimônio. A primeira, enviar via uma corretora de investimento, né? A segunda, enviar via seguros. A terceira, enviar via trust. Várias formas desse cliente dolarizar o patrimônio. Quando ele faz isso numa corretora de seguros e não observa as regras, ele pode cair numa armadilha no futuro. Que tipo de armadilha? Existe uma regra para o investidor não residente fiscal. Então, quem é um não residente fiscal? É quem mora em outro país, que não os Estados Unidos, e que decidiu investir no mercado global. Então, por exemplo, nós brasileiros, a partir do momento que estamos investindo, né, numa corretora nos Estados Unidos, como, por exemplo, a Nomad, que é uma conta né, de turismo, que as pessoas entendem como investimento também, a Avenue, que é uma corretora de investimentos, que as pessoas entendem também como, né, uma forma fácil de investir, várias outras canais de investimento, né? A XP, por exemplo, Global, que é uma corretora de investimento também, né? O Banco BTG também tem a sua plataforma de investimento internacional. Quer dizer, eles dizem o tempo todo para o cliente, vem, dolariza, né? Mas existem algumas regras para o não residente fiscal. A primeira delas, o cliente, quando ele atinge um patrimônio de 60 mil, ou ele passa de 60 mil dólares, ou seja, igual ou 60 mil dólares, ele está exposto ao estate tax, ao imposto de herança nos Estados Unidos. E esse estate tax lá nos Estados Unidos, esse imposto de herança, ele parte de uma tabela de 18% até 25%, até 1 milhão de dólares de patrimônio, e superior a isso, ele pode chegar a 40%. Ou seja, Meu Deus, então a partir de 60 mil reais, a dólares. partir de 60 mil dólares, eu já Sim, começo a ter que pagar imposto nos Estados Unidos de herança. De imposto de 60 mil até 1 milhão é uma alíquota, vamos dizer assim. isso. Passou de 1 milhão de dólares, ou seja, quanto mais dinheiro eu tiver na minha pessoa física nos Estados Unidos, mais eu vou pagar de imposto se eu morrer. Ou seja, se aqui tá caro, lá tá impossível morrer, né? Então, Exato. as pessoas, ninguém deve ter nada na PF lá nos Estados Unidos. E O na ponto, verdade, eu sei, em 2019, quando eu estava fazendo curso lá em Chicago, o pessoal já falava para mim, nossa, não acredito que o pessoal paga advogado para fazer holding aqui, a gente abre pelo celular. 2019 isso, né? De tão comum que é. Mas, enfim, lá tá muitíssimo caro, né? Pode continuar, me desculpa, Patrícia. Eu só não, imagina. dei um É, highlight aqui, né? essa observação ela é importante para o não residente fiscal.
O residente fiscal, isto é, o americano, ele tem uma outra regra, isso que é importante notar. Ele tem uma outra regra, ele tem isenção por estado, por exemplo, no estado da Flórida, até 9 milhões de dólares de patrimônio, ele está isento do state tax. Então, para você ter uma ideia, né, é uma coisa muito diferente lá, é estadual, né, o state tax. Né? Então, vai depender isso de cada unidade federativa de lá, de cada estado lá, tá? Mas, para o não residente fiscal, ou seja, para nós, né, ou para qualquer um que está investindo nos Estados Unidos, mas não paga imposto nos Estados Unidos, não é um residente nos Estados Unidos, não tem um ID nos Estados Unidos, ele vai, por exemplo, ter que pagar, né, o state tax, ele está exposto a esse state tax. Tá? Muito embora nos Estados Unidos tenha algumas contas, né, como eles chamam de joint tenants, né, que são algumas contas conjuntas, né, que você já indica quem é o beneficiário daquele recurso que está na conta, ainda assim, esse recurso ele vai ser subtraído o imposto de herança, não tem como fugir disso. Um outro ponto importante é que quando a pessoa decide investir fora, ela também vai pagar imposto sobre os dividendos, que é o imposto que é de 30%. Ou seja, eu decidi investir nos Estados Unidos e começo a ganhar lucro, né? Começo a ganhar dividendos sobre os meus investimentos. Já na fonte é retido 30%. E aí alguns consultores de investimentos, né, que levam os clientes para esses investimentos, eles começam a procurar atalhos, né, e convidar o cliente a colocar os investimentos em fundos que não tenham raízes americanas. O que é isso? Por exemplo, eu investi no S&P 500, que eu mencionei, são empresas de raízes americanas. Eu investi, por exemplo, em fundos que não tenham raízes americanas, fundos irlandeses, fundos de outros países, por exemplo, eu já saio dessa tributação. Mas eu acabo limitando o meu cliente ao mercado global, justamente porque ele não está investindo no mercado americano. Ele dolarizou o patrimônio, mas não está investindo no mercado americano. E aí é onde que casa a nossa conversa e por que a gente está falando disso hoje. Hoje um cliente, quando ele estrutura um trust, através de um private bank ou através de uma companhia de seguros, né, e ele entra dentro dessa estrutura, esse recurso que ele está alocado, esse recurso que agora vai ficar sob a gestão do trustee, ele vai estar exatamente no mercado global, numa plataforma de arquitetura aberta, ele vai poder investir em vários fundos americanos ou de qualquer outro tipo de natureza, ele vai poder ter acesso a esses fundos, porque as companhias que nós utilizamos, né, private bank, seguradoras, são companhias que têm acesso a multijurisdições, ou seja, as jurisdições onde o cliente tem o benefício fiscal. Então, por exemplo, que jurisdições são essas? Cayman, por exemplo. Nas Ilhas Caimã, hoje, um investidor ele não paga imposto sobre ganho e ele também não paga imposto sobre herança. Essa é uma jurisdição que não cobra esse tipo de imposto. Outra jurisdição, por exemplo, Porto Rico, que faz parte, inclusive, dos Estados Unidos, né? É uma ilhazinha dentro dos Estados Unidos. Porto Rico, né, aderiu em 2005, né, a lei das offshores, se tornou um centro offshore, né, e Porto Rico não cobra imposto sobre ganho, tampouco imposto sobre herança. Né. Várias outras jurisdições, eu estou citando aqui duas como exemplo, mas várias outras jurisdições não cobram imposto sobre herança, tampouco imposto sobre ganho. E aí, quando um empresário no Brasil, ou uma família no Brasil, decide fazer um investimento global, internacional, da maneira correta, através de um trust, esse trust vai ser estruturado numa jurisdição segura, numa jurisdição onde não há imposto sobre ganho, numa jurisdição onde não há imposto sobre herança, numa jurisdição onde ele tem segurança jurídica. Só para você ter uma ideia, uma curiosidade, doutora Sheila, as Ilhas Caimã, por exemplo, ela tem a maior nota soberana do mundo. As Ilhas Caimã hoje ela é AA3, é a maior nota soberana de crédito, né, do mundo. O Brasil, para você ter uma ideia, ele é BA2, né, classificado pela Moody's, né, uma das maiores classificadoras, né, de crédito do mundo. Então, investir num ambiente assim traz segurança jurídica. Por quê? Porque esses países não têm tratado, né, acordo de colaboração com o Brasil, ou seja, quando o investidor envia um recurso em um trust, numa jurisdição segura,
esse recurso ele está incomunicável com o patrimônio dele aqui. Quando ele envia esse patrimônio para uma jurisdição segura, onde ele tem segurança jurídica, onde não tem acordo de colaboração com o Brasil, esse patrimônio ele se torna impenhorável, porque um magistrado aqui no país... Para. É que aqui, eu conheço meu eleitorado, entende? Eu já sei, se eu tiver, é que eu não tô vendo o pessoal que tá, vejo o pessoal que tá entrando, mas eu não vejo o pessoal que tá. Mas se eu tiver que, alguns clientes meus, eles já vão pensar, já sei como blindar meu patrimônio. Exato. E a verdade é que, assim, sim, é uma forma de blindar o patrimônio. Ó, eu te cortei, mas exatamente porque eu tô falando assim, quando você fala que o... Gente, o Rafael Paterlini, ele acabou de falar que o seu patrimônio lá em Ilha Caimã vai ficar totalmente isolado do seu patrimônio aqui. Traduzindo para o jurídico, eu tô falando que ele está aplicando o princípio da segregação, que é o princípio da blindagem patrimonial. E aí, para aqueles que têm preconceito, porque a gente não sabe nunca no Instagram quem está falando o quê, né? Blindagem patrimonial não significa não pagar credor. Blindagem patrimonial significa proteger o patrimônio. Então, ao invés de eu deixar que o meu dinheiro, o dinheiro não, porque dinheiro é dinheiro, né? Mas assim, por exemplo, você tem uma casa, você tem um prédio, você tem um galpão, e esse galpão serve para pagar qualquer dívida judicial sua, a primeira coisa que vai acontecer é eles mandarem para leilão aquele imóvel por metade do preço. Então, quando a gente fala proteger patrimônio, é assim, ó, se você tiver que vender alguma coisa sua, se você tiver que usar algum dinheiro seu, que você use ele com inteligência para pagar seus credores, entende? Não precisa chegar ao ponto de deixar isso virar uma penhora. Então, quando a gente administra melhor o patrimônio da família, penhoras em processos trabalhistas são evitadas, penhoras em processos tributários são evitadas, a gestão de acordos ela é feita com muito mais eficiência. Então, prestem muita atenção nisso que o Rafael está falando. O que ele está falando é o seguinte: não só o investimento também serve para blindagem patrimonial. Pode continuar, Paderline. Perfeito. Eu tive que fazer esses highlights assim, na sua fala tão rica. Fica à Que não é à toa que vontade. você está onde você está, né? Não, fica à vontade, interrompe a hora que você precisar. A gente vai fazendo essa troca para não virar um monólogo. Eu me empolgo, porque eu sou apaixonado por isso, e aí eu vou falando, e, enfim, mas fica à vontade, me corta, me interrompa, por favor. Tá? Aliás, eu estou apaixonado aqui por essa live também, eu vou entregar tudo que eu puder, eu não escondo o jogo, eu falo mesmo. É isso aí. Eu acho que as Esconde mesmo. pessoas, né, acho que é importante dividir para multiplicar, as pessoas querem conhecimento, querem saber, né, existem várias formas de fazer, então vamos junto nessa. Né? Quem quiser mandar pergunta aí, depois você me fala se tiver pergunta aí né, no chat. Pode mandar, pessoal. Eu tô E, olhando aqui o chat, eu tô de olho. O pessoal tá entrando, tá mandando mensagem, mas nenhuma pergunta. tá bom. Pessoal, pode Bom, mandar pergunta, hein? Pronto, autorizou. perfeito. Bom, como eu ia dizendo, então, essas jurisdições, elas são muito seguras. Primeiro porque são jurisdições que não têm acordo de colaboração com o Brasil, são jurisdições onde um magistrado aqui no Brasil não tem alcance, tampouco jurisprudência, né, para acionar um recurso, né, que esteja nessa jurisdição, que esteja fora, né, do seu alcance, né, jurídico. Né. Então, o investidor, ele começa, ou as famílias brasileiras, ou os empresários no Brasil, começam a enxergar, né, uma saída importante, relevante, com segurança jurídica, com risco país muito melhor do que o nosso, como eu mencionei, as Ilhas Caimã, como muitas outras jurisdições, têm uma nota de crédito soberana muito superior à nossa, né? São lugares onde a regra vale e vale mesmo, né? No Brasil, infelizmente, se muda até o passado, né? Mas quando você vai para jurisdições, né, por exemplo, como Cayman, como Bermudas, como as Ilhas Britânicas, né, conhecido como BVI, enfim, Porto Rico, como eu já mencionei, Luxemburgo, Mônaco, vários lugares
que são considerados centros financeiros ou paraísos fiscais, entenda como quiser, né? Esses países têm, né, uma segurança jurídica muito grande, né? Esses países se utilizam de regras e leis há muitos anos, né? Agora, um dado muito interessante ainda sobre as Ilhas Caimã, né? As Ilhas Caimã hoje, ela abriga mais de 40 dos 50 maiores bancos do mundo. Então, para você ter uma ideia, né, se esses caras confiam nessa jurisdição para estabelecer uma subsidiária, né, uma sede, né, das suas empresas, né, por que que eu não vou ficar confortável, né, de abrir uma estrutura para um cliente? Né? As E Ilhas aí, Caimã hoje, ela tem... só interromper um pouquinho, assim, porque para famílias empresárias, existem family offices, existem os famosos herdeiros que estão administrando aí patrimônio e tal, mas tem famílias empresárias, né? Isso, E principalmente quando a gente tem, por exemplo, uma sucessão empresarial, ou seja, eu tenho uma família que tem algumas empresas, ou que tem um grupo econômico, ou que tem apenas uma empresa, mas tem alguns herdeiros que querem dar continuidade, eu sempre sugiro que a sede das decisões, ou seja, geralmente a gente tem uma holding controladora que faz o controle de todas as empresas aqui, mas eu sempre sugiro que a holding controladora, que abriga todo o núcleo familiar, vá para Ilhas Caimã. Por quê? Porque eles estão preparados para litígios empresariais. Não sim, é à toa que os bancos estão lá. exato. Porque hoje, se você tem qualquer problema jurídico e tem que processar alguém, você bota aí 5 anos e põe Exato. um judiciário que não é especialista. Ah, Porque por mais assim que em São Paulo a gente tem a vara empresarial, a vara de falência e sucessões, a gente não tem aquela coisa assim, puxa vida, aquela pessoa especialista em contrato de distribuição de petróleo internacional, sabe? Então sim, lá eles têm esse tipo de profissional e eles têm agilidade. sim. Então, se você tiver qualquer problema na sua empresa, você não só pode contar com uma carga tributária menor, mas você pode contar com uma estrutura jurídica que funciona na velocidade que a empresa tem. Acho que está fazendo muito sentido isso que você está falando, Paterlin. Pode continuar. Só lembrando que a gente tem 13 minutos, tá? Se Ah, quiser ir caminhando para o final, pode ir. vamos fechar, então, o raciocínio. Então, quando essa família empresária, ou esse empresário, esse investidor, ele decide estruturar, né, um trust numa jurisdição segura, ele encontra, primeiro de tudo, o benefício da moeda, né, porque ele aí, de fato, está dolarizando uma parte do patrimônio dele, então ele já tem ali o benefício da moeda, né, como em si, uma moeda forte, né, hoje o dólar é a principal moeda negociada, né, em mais de 180 países, né, é uma moeda muito forte, é uma moeda que é a moeda de fundo de reserva mundial hoje, né, então, de fato, ter um investimento em dólar é, de fato, ter uma preservação, né, do patrimônio, né, uma preservação, sobretudo, do poder de compra. Então, quando a gente tem hoje no Brasil uma moeda que desvaloriza, né, a cada ano, que desde que surgiu o Plano Real, né, lá em 1993, 94, para cá, perdeu mais de 86% de valor, né, ao contrário, nós temos uma moeda forte, um dólar, que só valoriza e que só ganha importância, né, e espaço, né, global. Então, primeiro de tudo é ter um patrimônio numa moeda forte e, portanto, garantir o teu poder de compra em longo prazo. Segundo ponto é segurança jurídica, é investir numa estrutura, né, jurídica como um trust, numa jurisdição segura, numa jurisdição onde a regra do jogo não é alterada aos 45 do segundo tempo, como acontece no Brasil, muitas vezes, na calada da noite. Não, são regras claras, são, de fato, uma segurança jurídica que o investidor, ou o empresário, ou essa família empresária, ela vai encontrar. Terceiro ponto, a questão de impostos. Como eu mencionei, né, o investidor que envia recurso no mercado global, ele vai ter, de fato, ali, acima de 60 mil dólares, ele vai estar exposto ao state tax e também vai pagar imposto sobre, né, os ganhos, sobre dividendos, além de a regra da lei 14.754 aqui no Brasil, que ele vai ter que pagar o come cota aqui. Quando ele está dentro de um trust, numa jurisdição que não cobra imposto sobre ganho e que não cobra imposto sobre herança, isso é muito importante.
porque o princípio da tributação é onde o ativo ou o bem está domiciliado. Nesse caso, o domicílio fiscal desse cliente será a jurisdição onde estabeleceu-se esse trust. E, portanto, se nesse domicílio fiscal não se cobra imposto sobre ganho, e se nesse domicílio fiscal não se cobra imposto sobre herança, esse cliente ele está livre desse tipo de tributação. Tá? E para fechar, o planejamento sucessório. Quando o cliente está dentro de um trust, né, e, portanto, lá dentro do trust nós temos 3 figuras, né? O trustee, que é o administrador do trust, nós temos o settlor, que é o instituidor desse trust, e nós temos os beneficiários, que é quem ele vai indicar para receber esse recurso, né? Como a gente mencionou lá no começo, que é o objetivo do trust, deixar o patrimônio, né, em confiança, né, de alguém para cuidar, né, para entregar os beneficiários no final. Então, o planejamento sucessório ele está feito ele fecha nesse raciocínio, né, porque se o instituidor falecer, né, enfim, depois de enviado o recurso ao trust, os beneficiários recebem esse benefício, esse recurso que foi alocado nesse trust, sem passar pelo inventário aqui no Brasil e sem pagar o imposto de herança, porque ele está estruturado numa jurisdição, num domicílio fiscal que não observa cobrança de imposto sobre herança. Então, assim, é uma excelente notícia para o brasileiro que vai começar 2026 com o dobro de imposto sobre herança, né? E a gente tem uma meta aí de ficar igual ou um pouquinho parecido com os Estados Unidos até 2032. Sim. Então, assim, para a gente chegar numa consideração final, assim, primeiro, Rafael, eu queria te agradecer. O seu posto de conhecimento, eu falo, não é de graça que as pessoas estão onde elas estão, né? Segundo, eu não estou trazendo você aqui à toa, né? Como a gente conversou antes, eu falei para você, Paterline, a gente está entrando num cenário que vai ficar super caro ter holding, vai ficar super caro transferir patrimônio. Quem não fez, me desculpe. Se atrasou, vai ter que pagar mais. E para esse novo cenário, a gente precisa começar a calcular novas formas de tributação e novas formas de investimento. Para quem é o brasileiro, pelo menos eu vou falar para você, 15 anos trabalhando com famílias, e eu não estou exagerando, assim, uns 80% ou mais, 80% ou mais das famílias que eu atendo tem como investimento imóvel. Imóvel, 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 imóvel. Você sabe que imóvel é o que mais está dando problema na reforma tributária, porque ele está sendo muito tributado. Você vai ter que pagar imposto agora da casa que você mora, porque ela está numa holding. E eu ia falar, e so on, que a cabeça começa a falar inglês e português, né? Mas, assim, é importante que a gente já comece a lançar essas sementes para falar, não é só imóvel, né? E eu vou falar que a primeira culpada sou eu mesma já invisto em imóvel, só invisto em imóvel. Coisa de mãe, minha mãe falava assim para mim, quem investe em terra não erra. Aí ficou um negócio na minha cabeça, é uma crença limitante aí. Mas está sendo quebrada com você hoje, Rafael. Eu queria falar para o pessoal que investir lá fora não é inseguro. Na verdade, o que gera insegurança nas pessoas é a ignorância. É o não saber, é o não conhecer sobre aquele assunto. E é por isso que eu, que poderia estar com meus filhos agora, que o Paterline, que poderia estar com o filho dele. É um só que você tem ou mais de um, Paterline? São 2. São dois. Poderia estar. Ah, também é verdade. Você tem 2 meninos, eu tenho 2 meninos também. A Sim. gente poderia estar com os nossos filhos, a gente poderia estar comendo uma pizza, mas a gente parou aqui para falar para você que existe uma luz no fim do túnel, que existe uma forma de fazer o seu dinheiro crescer de forma inteligente, evitar inventário, que é uma briga danada em inventário, é uma coisa horrorosa. Mesmo que a família não brigue, inventário é uma coisa horrorosa e a gente tem como evitar. Tem por que evitar, a gente está falando isso aqui de graça. Olha, me perdoe meus clientes, mas teve muita gente que já pagou um bom dinheiro para escutar, você está escutando de graça. Então, aproveita. Verdade. Não é verdade? Então, se você não investia em trust porque não conhecia,
assiste de novo essa live, ela vai ficar salva aqui, vai ficar salva para o Paterline também. Ela é um tema super atual, a gente está mega atualizado, somos profissionais super atualizados com tudo que está acontecendo. E eu quero perguntar, Paterline, você tem aí mais 6 minutos. O que você diria para as pessoas que estão assistindo a gente, não só as que estão assistindo agora, mas as que vão chegar futuramente, vão assistir essa live e vão pensar, poxa vida, foi porque eu escutei isso que eu consegui ter muito mais prosperidade na minha vida. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Para não esperar, né? Quando eu comecei nesse negócio, quando eu comecei a falar sobre mercado global, e isso já monta em pouco mais de 7 anos, era outro dólar. E aí as pessoas falavam, o dólar está caro, depois vou deixar para depois. O dólar está caro, vou deixar para depois. Era dólar a R$ 3, vou deixar para depois. Dólar a R$ 4, vou deixar para depois. Dólar a R$ 5, vou deixar para depois. E a gente chegou no dólar a R$ 6. A mesma coisa aconteceu com o S&P 500, com a bolsa. A bolsa está muito cara, vou deixar para depois. S&P muito alto, vou deixar para depois. E o hábito, e infelizmente esse péssimo hábito de postergar e querer sempre acertar, né, acaba atrasando demais as pessoas a tomarem decisões e tomarem decisões acertadas, né? Então, eu acho que a mensagem importante é essa, né? Não espera, não deixa para depois. Faça aportes regulares, faça aportes recorrentes, né? Envie sempre. Hoje você vai ter enviado a dólar R$ 4, amanhã a cinco reais, depois de amanhã a 6, mas na média você vai ter enviado a um dólar aí equilibrado. E procure orientação. Procure especialistas, né? Procure parceiros, né? Você que é advogado, que quer levar isso para os seus clientes, procure parceiros, né? Você que é contador, que quer levar isso para os seus clientes, procure parceiros, procura a doutora Sheila, me procura outros parceiros que conheçam sobre o tema, né? Você que é um consultor financeiro, procure parceiros, dê oportunidade para os seus clientes conhecerem esse tipo de estrutura, conhecer esse tipo de planejamento, né, para a gente disseminar esse conhecimento. Tá? Agora, não deixa para depois. Né? Faça chegar ao teu cliente esse conhecimento, né, o mais breve possível. Né? Quanto antes ele entender que existe estruturas, né, que ele pode se proteger, que ele pode proteger o patrimônio, que ele pode perpetuar o legado, né, que ele pode ter ali autonomia privada da sua vontade em relação ao patrimônio que ele construiu, ele pode perpetuar isso para os seus herdeiros, ele vai ficar muito feliz de saber que você pensou nele e que você decidiu levar esse tipo de informação, né, para ele. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu agradeço muito. Eu ficaria te ouvindo, e você sabe, porque eu já fiquei te ouvindo muito mais tempo, viu? Ele é um poço de conhecimento. É assim, ó, ele tem uma IA dentro do cérebro dele que fica cuspindo informação, eu tenho certeza, com um prompt todo virado lá para o mercado financeiro internacional, viu? Paterline, muito obrigada. Eu queria honrar aí a sua presença, né? Queria que Deus te abençoasse de verdade, terminar essa live falando assim, que tudo que você entregou para as pessoas, né? Que não foi de graça que você adquiriu, mas é de graça que você está distribuindo, que retorne a você com muito mais força, com muito mais intensidade, que a sua honestidade brilhe, que ela fale acima de você, que ela chegue antes de você, que todo mundo saiba que Amém. você é um cara decente, que você é um Amém. cara honesto, que quando você fala pode ir, realmente pode ir, aquela é a sua opinião, você não vende o que você não acredita, que todo Verdade. mundo saiba que você já ajudou muita família a estruturar o patrimônio e a ganhar muito mais dinheiro do que tem, essa prosperidade, eu gostaria de pedir a Deus que retornasse para você. E é assim, com essa breve oração que eu finalizo a nossa live, Obrigado. agradecendo muito, muito, muito mesmo a você, viu? Quem Amém. quiser falar com o Paterline, ó, esse é o Instagram dele, não preciso nem passar o WhatsApp, porque eu não vou ficar. Nossa, que louca!
Passar o WhatsApp. Não, entre em contato com o Paterlini, manda direct, ele pode te ajudar. Você que já me segue, continua me seguindo. Tem muito mais conteúdo rico sendo entregue. A gente está nesse momento e te vejo na próxima, tá bom? Um beijo, pessoal. Perfeito. Obrigada por quem ficou até aqui. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.